Graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para falar um pouco do amor de Cristo para o nosso coração. Eu gostaria de convidar você a acompanhar essa leitura desse texto, que está registrado no livro de Efésios, capítulo 5, versículo somente o 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Esta expressão que Paulo usou aos irmãos da igreja em Éfeso é uma expressão de trazer àquele povo que eles precisariam sair do estado onde eles se encontravam, e o estado onde eles se encontravam foi o resultado da vida que eles começaram e ao longo dos anos começaram a viver. Caíram na acomodação, caíram na mesmice, perderam a motivação, e Paulo os comparou com aquele que está morto. Por isso que ele disse assim: desperta, tu que dormes. E aí ele disse: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E se você chegar perto de uma pessoa que estiver dormindo, dependendo do seu tom de voz, essa pessoa ela não toma nenhuma atitude, ela não reage. Você tem que despertá-la para que ela possa ir fazer alguma coisa. Eu preciso entender que esse estado de letargia impede daquilo que nós precisamos fazer porque estamos dormindo, deitado, assim como fica um morto. Isso me reporta a palavra que está registrada lá no Antigo Testamento, que fala sobre um profeta famoso, chamado profeta Elias. O profeta Elias, ele desafiou 850 profetas de Baal e de Azerá, ou de Azera, venceu o desafio, porque Deus mandou fogo, respondeu a sua oração, e ele, no auge da sua empolgação, ele matou todos os 850 profetas. E ele estava na êxtase da vitória. Quando, passado alguns momentos, algumas horas, ele recebe um recado de uma mulher chamada Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, e dando-lhe o seguinte recado: se amanhã, a estas mesmas horas, eu não fizer com você aquilo que você fez com os meus profetas, essa ameaça desestruturou Elias. Elias ficou desorientado, e o primeiro pensamento daquele que está com medo é fugir, é tentar escapar da ameaça de morte. É uma coisa totalmente diferente, mas tudo está relacionado ao medo. Por exemplo, nós estamos aqui nessa quarentena, mas por causa do medo. Medo de quê? Medo da morte. Então, a recomendação é: fiquem nas suas casas. É uma ameaça que está iminente. Aquele que for contaminado, dependendo do seu estado emocional, ele fica propenso à morte. Então, quando há o medo, a primeira coisa que a gente vai fazer, tenta fazer, é sair do lugar onde nós estamos habituados a estar.
E Elias, ameaçado pelo medo, ele pegou o seu moço e partiu. Diante de uma certa distância, ele despediu o jovem, disse para ele ficar ali, e ele implementou uma fuga. E essa é uma coisa que a gente tem, essa tendência, esse instinto, fugir da ameaça. A gente sempre foge, procura fugir de uma ameaça. E Elias, pela intensidade do medo que ele estava sentindo, porque ele havia matado 850 profetas, ele percorreu uma boa extensão no deserto, a ponto de se cansar exaustivamente por causa da caminhada, por causa da tensão, por causa do estresse, por causa do medo, a ponto dele pedir o que ele estava fugindo. Ele disse: Senhor, me leva, eu não quero mais viver. Pediu a morte fugindo dela. Então era o desequilíbrio que estava dentro do coração de Elias. E a Bíblia Sagrada diz que Elias acabou adormecendo e dormiu profundamente, porque havia o cansaço mental, havia o cansaço físico, havia o cansaço emocional, havia o cansaço orgânico. Então ele prostrou-se ali, deitou e dormiu profundamente. A Bíblia Sagrada nos diz que um anjo veio, preparou, trouxe uma alimentação para ele, água e alimento para ele, e o despertou. Ele disse: Elias, come e bebe. Elias, meio atônito, ainda meio sonolento, ele levantou, comeu, bebeu, e a Bíblia diz que ele voltou a dormir. Tal era o cansaço, tal era o desequilíbrio, tal era o desgaste emocional dele, por causa gerado pelo medo e mais as tensões. E ele voltou a dormir e dormiu. E de repente, mais um tempo, o anjo lhe tocou e disse: Elias, levanta, come, bebe, porque longa é a tua caminhada. Eu não vou me estender na história de Elias. Eu quero dizer para você a respeito daquilo que você espera, daquilo que você pensa, daquilo que você planeja, daquilo que você sonha, daquilo que você estabelece como alvo da sua vida. Se você não se mover, se você ficar prostrado, se você ficar deitado como um morto, sem ação, estagnado, na letargia da vida, nada vai acontecer. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer receber a orientação de Deus para a sua vida e você permanecer no estado de letargia, no estado de medo, fugindo daquilo que está ao seu alcance, fugindo das suas responsabilidades, fugindo porque você está com medo da morte, nada vai acontecer. E assim, Paulo estava dizendo para o povo de Éfeso, porque eles estavam na incontinência, eles estavam na impureza, na avareza, na idolatria, e eles estavam se distanciando de Deus sem perceber, e eles acabaram sendo comparados com um morto, sem reação espiritual, interior, na alma. Eles estavam acomodados. E aí Paulo disse: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O que eu preciso fazer? Se eu quero ter uma vida diferenciada, se eu quero ter forças para continuar a minha jornada, a jornada da vida, eu preciso primeiro despertar. Eu não posso ficar nesse estado de acomodação. Eu não posso ficar nesse estado de letargia. Eu preciso despertar. Você precisa falar: eu preciso tomar atitude, despertar. Segunda coisa, eu preciso levantar. Quando fala levantar, você estar proposto já com uma direção a ser tomada. Levantar. Terceiro,
Deus disse para Elias: come e bebe. O que você precisa fazer? Despertar, levantar e absorver dentro de você a palavra de Deus, que é alimento para a alma. É a palavra de Deus que renova as nossas forças. É a palavra de Deus que nos dá a resposta. É a palavra de Deus que nos dá a direção. É a palavra de Deus que nos ilumina. Disse: levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A palavra ilumina. A palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Eu preciso me despertar. Eu preciso me levantar. Eu preciso me alimentar para eu ter o meu caminho iluminado. Para que eu tenha a minha vida direcionada. Então eu preciso levantar, despertar, levantar, comer e caminhar. Essas 4 coisas eu preciso fazer. Mas se eu não vou fazer, eu não vou caminhar, se eu não me alimentar, eu vou ficar fraco. Eu não vou me alimentar se eu estiver deitado. Eu não vou me levantar se eu não estiver despertado. Então eu preciso despertar, eu preciso levantar, eu preciso me alimentar para que eu possa ter um direcionamento na minha vida. A vida continua. Eu quero pedir para que você pense, para que você analise e que Deus possa abençoar a sua vida. Você possa despertar do estado de letargia, desse estado de adormecimento. Você possa se levantar, você possa absorver a palavra de Deus, para que essa mesma palavra que você se alimenta, ela sirva de iluminação para a sua vida, para os seus ideais, para os seus objetivos, e que você nunca esqueça do Senhor. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo esse teu filho, essa tua filha que está aqui e está recebendo esta palavra, e que eles possam ter a consciência, o reconhecimento de que precisam despertar, de que precisam se levantar, de que precisam se alimentar, de que precisam ser iluminados para que a vida possa mudar. Em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar você. Eu sou o pastor João Marcos, eu sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida. Eu sou psicanalista clínico e eu parei só uma semana, continuo trabalhando. Se você precisar de um acompanhamento terapêutico, é só me procurar. É só entrar no WhatsApp e entrar em contato comigo. Então eu estou aqui para abençoar você, para ajudar você, e enquanto que eu estou nesse tempo de folga, porque hoje já estamos aqui, hoje é um dia de folga, amanhã também, então eu quero abençoar você. Deus te abençoe rico, poderosa e abundantemente.